Quando a gente fala em advocacia tributária, a maioria das pessoas pensa em fiscalização, Receita Federal, auto de infração, defesa administrativa ou defesa judicial. Normalmente o empresário imagina o seguinte: deu problema com o fisco, agora eu preciso de um advogado tributarista. Mas a verdade é que a advocacia tributária vai muito além disso. E esse talvez seja um dos assuntos mais importantes que eu vou trazer aqui no canal, porque a advocacia tributária não existe apenas para defender empresas que estão sendo fiscalizadas, ela também existe para proteger empresas que fazem tudo certo. E é justamente sobre isso que eu quero conversar hoje. Imagine duas empresas, duas vendem o mesmo produto, atendem os mesmos clientes, disputam o mesmo mercado, mas existe uma diferença. Uma delas paga seus tributos corretamente, emite nota fiscal, entrega declarações, mantém sua contabilidade organizada, segue a legislação. Já a outra empresa, ela resolve seguir um caminho diferente, começa a cortar caminho, e aí surge um problema que pouca gente percebe. A empresa correta passa a competir em desvantagem. Muitas vezes ela não perde mercado porque é menos eficiente. Ela perde mercado porque está competindo contra alguém que não está seguindo as mesmas regras. Muita gente acha que concorrência desleal é apenas copiar marca, copiar produto ou copiar estratégia comercial. Mas existe uma forma de concorrência desleal extremamente agressiva. A concorrência desleal tributária. Ela acontece quando uma empresa obtém vantagem econômica através do descumprimento da legislação tributária. Não porque produz melhor, não porque vende melhor, não porque administra melhor, mas porque simplesmente deixa de cumprir obrigações que os concorrentes cumprem. E isso gera uma distorção enorme no mercado, porque quem faz a coisa certa acaba sendo penalizado. Existe uma frase que eu escuto com frequência: quem está sendo prejudicado é o governo. Eu discordo. Na maioria das vezes, o maior prejudicado é o concorrente que está cumprindo a lei, porque ele precisa colocar no preço dele tributos, folha de pagamento, compliance, contabilidade, controles internos, obrigações acessórias. Enquanto isso, o concorrente irregular reduz artificialmente seus custos. E aí, o empresário correto fica tentando entender por que está perdendo o mercado. Muitas vezes, a resposta não está na gestão, não está no comercial, não está no marketing, está na diferença de comportamento tributário entre os concorrentes. O empresário correto está financiando o concorrente irregular? Essa é uma pergunta forte, mas vale a reflexão. Imagine dois concorrentes, um recolhe corretamente seus tributos, o outro não. Quem não recolhe consegue praticar preços menores, aumentar margens, investir mais em vendas, investir mais em marketing, crescer mais rápido. Enquanto isso, quem está cumprindo a legislação continua arcando sozinho com todos os custos. Por isso, muitas vezes, o empresário correto sente que está carregando um peso que o concorrente simplesmente ignora. E é aqui que entra um lado pouco conhecido da advocacia tributária. A advocacia tributária não serve apenas para defender empresas. Ela também serve para proteger empresas que cumprem a legislação. Serve para orientar empresários, serve para identificar riscos, serve para estruturar procedimentos, serve para preservar provas e documentos. Em determinadas situações, também serve para auxiliar empresas a levar aos órgãos competentes informações relevantes para que eles possam exercer adequadamente sua função fiscalizatória. Porque a Receita Federal, as secretarias de Fazenda e os demais órgãos de fiscalização possuem um papel institucional muito importante, mas eles não estão dentro das empresas, não acompanham o dia a dia dos mercados, não participam das negociações. Muitas vezes quem identifica determinadas irregularidades é justamente o empresário que está sendo prejudicado por elas. E o papel da advocacia tributária, nesses casos, é organizar essas informações de forma técnica, responsável e fundamentada, fornecendo elementos para que os órgãos competentes possam analisar a situação e exercer suas atribuições legais. E eu quero deixar uma coisa muito clara: não estou falando em perseguição, não estou falando em vingança, não estou falando em prejudicar concorrentes, estou falando em cumprimento da lei,
estou falando em livre concorrência, estou falando em garantir que as mesmas regras sejam aplicadas para todos. Da mesma forma, se uma empresa estiver sendo fiscalizada ou acusada de alguma irregularidade, ela também tem direito à ampla defesa, ao contraditório e à correta aplicação da legislação. Nos dois casos, a advocacia tributária tem exatamente a mesma função: fazer com que a lei seja aplicada corretamente. Quando uma empresa pode agir, muitas vezes o empresário pergunta: mas eu posso fazer alguma coisa? A resposta é que existem mecanismos legais para levar informações aos órgãos competentes. Mas isso exige responsabilidade, exige provas, exige documentação, exige fatos. Não pode ser baseado em fofoca, não pode ser baseado em achismo, não pode ser baseado em suposição. Toda atuação deve ser séria, técnica e responsável. Sem entrar em detalhes operacionais, algumas situações costumam aparecer com frequência em fiscalizações e discussões tributárias: omissão de receitas, vendas sem documentação fiscal adequada, utilização indevida de créditos tributários, operações simuladas, utilização indevida de terceiros, inadimplência tributária contumaz. E existem também situações que frequentemente geram reclamações de empresários que atuam corretamente no mercado. Uma delas é quando uma empresa emite uma nota fiscal para acompanhar a circulação da mercadoria, realiza a entrega ao cliente e, posteriormente, essa nota fiscal é cancelada, embora a operação tenha efetivamente acontecido. Quando uma prática como essa é utilizada de forma irregular, ela pode gerar uma falsa percepção de que a venda não existiu, mesmo que a mercadoria tenha sido entregue e a operação tenha sido concluída. E, novamente, eu preciso fazer uma ressalva importante. Nem todo cancelamento de nota fiscal é irregular, existem diversas situações legítimas em que o cancelamento é permitido pela legislação. O que estamos discutindo aqui são situações em que mecanismos legais são eventualmente utilizados de forma indevida para gerar vantagens econômicas artificiais. E quando isso acontece, quem normalmente sofre as consequências é o empresário que está cumprindo corretamente suas obrigações. Como a Receita Federal descobre isso? Muita gente ainda imagina que a Receita Federal descobre irregularidades apenas através de denúncias. Hoje isso não é mais realidade. A Receita trabalha com cruzamento eletrônico de dados, notas fiscais eletrônicas, declarações fiscais, movimentações financeiras informadas por terceiros, sistemas de inteligência fiscal, inteligência artificial. Grande parte das inconsistências é identificada automaticamente pelos sistemas. Mas isso não significa que as informações trazidas pelos contribuintes e pelos agentes econômicos não tenham importância. Muitas vezes, empresários que estão sendo prejudicados por determinadas práticas possuem informações relevantes que ajudam os órgãos de fiscalização a compreender melhor determinadas situações de mercado. E quando isso acontece, essas informações podem ser apresentadas de forma técnica, organizada e responsável, permitindo que os órgãos competentes exerçam adequadamente sua função fiscalizatória. E eu quero encerrar com uma reflexão que talvez seja a parte mais importante deste vídeo. Ao longo da minha atuação profissional, eu já conversei com muitos empresários que estavam preocupados porque estavam perdendo o mercado. E quase sempre a primeira reação é olhar para dentro da empresa. Será que o problema é o comercial? Será que o problema é o marketing? Será que o problema é o atendimento? Será que o problema é o preço? Será que o problema é a gestão? E muitas vezes essas análises são importantes e precisam ser feitas. Mas em alguns casos, o problema não está dentro da empresa. O problema está fora dela. O problema está em um mercado onde nem todos estão jogando pelas mesmas regras. Enquanto um empresário investe em estrutura, contabilidade, compliance, controle interno, emissão correta de notas fiscais e recolhimento de tributos, outro pode estar construindo uma vantagem competitiva baseada simplesmente no descumprimento da legislação. E isso gera uma sensação muito ruim
para quem está fazendo a coisa certa. Porque o empresário começa a acreditar que está errando quando na verdade pode estar competindo contra uma realidade distorcida, né? Por isso, eu acredito que a advocacia tributária moderna não deve atuar apenas quando o problema já aconteceu. Ela também deve atuar de forma preventiva, deve ajudar empresários a entender o ambiente em que estão inseridos, deve ajudar a identificar riscos, deve ajudar a preservar a livre concorrência e, principalmente, deve ajudar a garantir que o sucesso de uma empresa seja resultado de eficiência, competência e trabalho e não de vantagens obtidas através do descumprimento da lei. Essa é uma discussão que eu pretendo aprofundar bastante aqui no canal, porque entender tributação não é apenas entender impostos, é entender como as regras impactam diretamente a competitividade, a lucratividade e o crescimento das empresas. E eu gostaria que você saísse deste vídeo com uma reflexão. A advocacia tributária não existe apenas para defender empresas autuadas, ela também existe para proteger empresas que fazem a coisa certa. Existe um enorme espaço para atuação preventiva. Existe um enorme espaço para a proteção da livre concorrência. E existe um enorme espaço para ajudar empresários a competir em igualdade de condições. E aproveito para deixar um recado final. Se você é um empresário que está sendo prejudicado por situações que entende serem irregulares, existe uma forma correta, técnica e legal de tratar isso. E se você é uma empresa que está sendo fiscalizada, autuada ou acusada de alguma irregularidade, também tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Nos dois casos, a advocacia tributária existe para garantir que a legislação seja aplicada corretamente. Nos próximos vídeos vou mostrar como funciona uma fiscalização da Receita Federal, quais são as principais siglas utilizadas pelo fisco, o que é um TIAF, o que é um TDPF e o que acontece quando uma empresa entra no radar da fiscalização.